Sentiu alguma coisa, Martins? Deu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois. Toda semana um vídeo novo para você, um convidado novo, histórias novas. A gente remexendo também um pouco no passado, não é, Cristiano Silva? Porque só conta história quem tem história para contar. Então já fica o recado para você que está chegando agora aqui no Dos Dois. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, espalha para geral o bate-papo que teremos hoje, Cristiano Silva. Com um dos caras consagrados da crônica esportiva do Rio Grande do Sul. É verdade. E não só da crônica esportiva, mas do jornalismo do Rio Grande do Sul e do Brasil. Darcy Rodrigues de Melo Filho. Darcy Filho. Que prazer! Seu criado para assuntos levianos, como diria Oswaldo Brandão. Leviano. Técnico da seleção brasileira, do Palmeiras, do Corinthians, campeoníssimo. Isso era um tempo que o português ajudava os treinadores de futebol. Boa. É verdade. Ô, Darcy. Uma honra, Darcy. Que honra. A minha, tenho certeza. Tenho a certeza que é a minha. Eu estou diante de duas feras que eu já pude trabalhar com vocês. Exatamente. Isso aí para mim tem algum significado. E comigo, não trabalhar, mas me ensinar. E para mim também. Lá na Pampa, em 1999. Um pouco depois na Bandeirantes. No projeto lá do Gadré, em fazer futebol. Eu era estagiário da TVE. E estava Darcy como coordenador, Roberto Brauner como gerente, né? Ali eu vou te dizer uma coisa. O grande cara, o cara que te descobriu, o cara que te aceitou, o cara que te abraçou, o cara que disse, pô, esse cara vai ser repórter, viu em ti, foi o Roberto Brauner. Eu até nem sei se tu sabe disso. Tu me falou uma vez, isso me emociona muito, cara. O Roberto Brauner, ele conversou contigo e não colocou o assunto em discussão. Ele olhou, sabe aquelas coisas assim? Bateu o olho. Gelson, que tu olha... Jason, não tem problema. Grande, Darcy. Que tu olha pro cara e bate, tu sabe que deu empatia, foi o que aconteceu. Agora, tu sabe que o Cristiano é um cara que aprendeu tudo muito rapidamente. Eu disse para ele um dia, pô, ele foi fazer entrevista e tal, se preparando para um jogo, de cara, tem que chegar aí, o Macedo era o outro repórter da Gaúcha, era o cara da Gaúcha, cara, não queira saber, quando ele chegar, tu vai e tu faz a pergunta antes dele, tu não deixa ele fazer mais de uma pergunta, tu tem que fazer a tua. Te impõe. Não teve dúvida, aí eu fui fazer, depois ele saiu da Pampa, foi para Bandeirantes, aí nós fomos fazer um jogo em Pelotas, e eu... Gentilmente, abri pra ele, pô, cria minha, tu entendeu? Tu ensinou, pô, deu dicas. Vou dar força pro cara. Aí ele fez a primeira pergunta e quando eu vou fazer a segunda, ele pá! Aí eu digo, opa! Aí eu falei pra ele, ele disse assim, ué, foi tu que me ensinou. Pegou bem. Mas tem uma história antes. Pegou uma bem. história antes. Tu falou no Macedo, né, da Gaúcha, o Macedo ainda fazendo setor. Lá no Olímpico, entrevista coletiva, acho que era com o Celso Rotti. E o Macedo foi me atropelar. E tu apresentando o programa lá de fora. E ele foi me atropelar, disse, sai fora que é minha. E fui. Com o Macedo? Com o Macedo. Cotovelo a cotovelo? Não, mas vamos lá, não tinha essa história do microfone. E fui. Aí o Macedo foi fazer queixa. Darcy, eu tenho repórter. E o Darcy, não te mete com ele. Ele vai te dividir em dois. Macedão, queremos você aqui também no Dos Dois, viu, Macedão? Muito bom, Darcy Filho. Tive a honra de trabalhar na Band também com o Darcy, mas a história de vocês já é bem mais lá em 1999, distante, na Pampa, né? Eu tive muita honra de trabalhar com muitos e pouca honra de trabalhar com muitos também. Isso, exatamente. O que faz parte, né? Sem off. Darcy é sem off. No YouTube, inclusive, como é que é no YouTube, o canal? Darcy Filho sem off. Darcy Filho sem off. Tem o link aqui para você acompanhar o Darcy Filho no YouTube. Darcy Filho sem off. Darcy sempre com... eu acompanho e você tem convidados. Informações. É bem bacana, Darcy. Por que sem off? Porque não tem off. O presidente Romildo Bolzan, por exemplo, assumiu o Grêmio. Eu já o conhecia há algum tempo. E um dia eu fui fazer uma entrevista com ele, marquei uma entrevista com ele lá na Rádio Grenal, e ele sentou na sala de espera, onde fica uma televisãozinha ali, antes de chegar no aquário ali, e aí ele chegou e disse assim, ele sentou e disse, Darcy, eu vou te falar uma coisa, mas é sem off. Eu digo, por favor, presidente, em off, nem pensar.
Eu não aceito off, porque se eu estou atrás de uma informação e tu me dá uma notícia em off, eu não vou poder dar a informação que eu tenho, que eu estou batalhando há anos para chegar. Tu me entendeste? Então, e ele nunca mais falou. Só que depois ele falou pro repórter paulista, aquela vez que ele meteu os cachorros no Weber Roberto Weber. Lopes. Weber Roberto Lopes. No árbitro. Aí e disse, não, mas eu falei em off, mas ele sabia que não tinha off. Pelo menos comigo ele já deveria ter aprendido a lição. Uhum. Mas nós tivemos naquele episódio alguns coleguinhas aí que faziam o seguinte, não, mas porque ele disse horrores do esse Sim. gordo, safado, não sei o que tem. Careca. Aí os coleguinhas nossos, não, mas o presidente não disse isso. Isso aí não faz parte da linguagem do presidente. Os caras desmentindo o colega em nome de um cara que eles nem conheciam, estava chegando aí agora. E quando E com vazou áudio, o né? áudio... E com áudio aí o cara... Não, quando vazou o áudio, sim. eles não falaram nada. Claro, claro. Não falaram nada. Eu fico muito irritado quando você tem isso aí, você tem a notícia, você dá a informação, e aí alguém desmente para ser líbero de telefone celular, líbero de um dirigente. Pô, tem muito disso. tem, o que mais tem? Ah, Você trabalhar com a informação, apurar a informação, você fazer a pergunta que tem que fazer, ter o respeito que tem que ter com as pessoas, que é para ser respeitado. claro. Entendeste? Eu tenho 52 anos aqui em Porto Alegre desde 1975. Olha, eu acho que 1 ou 2 tentaram me desmentir e caíram do cavalo. Sabe? E caíram do cavalo totalmente. Lembra quando foi isso? Ah, não lembro. Faz tanto tempo que eu não lembro, mas os caras tentar me desmentir, né, dizendo que eu não é essa a informação. Não. Eu lembro de um fato lá na Bandeirantes. O Darcy Filho, do alto da sua sabedoria, numa sexta-feira. O Grêmio estava querendo contratar um técnico. Acho que é isso. E escreveu no papel. Vou escrever o nome que o Grêmio está tentando para técnico. Botou no papel, dobrou, grampeou. Fulano, você é responsável. Eu Não me lembro disso. Você é o responsável e na segunda-feira nós vamos abrir aqui. Eu Na lembro segunda-feira o disso. Grêmio vai anunciar esse nome. E eu tinha informação de que era o mesmo nome, mas eu não estava Aí conseguindo titubeou. bater. Aí foi. Não, na verdade, no sábado eu dei informação. Era o Mário Sérgio. Sim. Mas só que o Mário Sérgio vem para ser executivo. Ele negou o contrato de treinador E vem e pra ser indicou executivo. o De Leon e vem para ser Exatamente. executivo. Convenceu o Odoni que tinha que ser a dupla, campeão do mundo. E na segunda-feira o Darcy... E eu tinha pego uma folga, foi domingo. Aí eu tava na praia, o Darcy... Fulano, traz o envelope. E aí me botaram no ar, eu na praia. E aí, Cristiano, tudo bem? Tudo bem. Quem é o cara? Eu sou Mário Sérgio. Fulano, lê o nome do cara aqui. Mário Sérgio. Não era. Mas isso era furo de reportagem. Eu só não dei porque eu não era repórter. Ali na Bandeirantes eu estava de comentarista naquela época. Sim, mas... Mas eu sempre respeitei muito o repórter. Eu não respeito o chute, tu entendeu? O cara que está sempre dando um chute. Não, e ali tu me ajudou, porque os caras me meteram uma pressão, dizendo que eu tava chutando. E os caras, é o Mário Sérgio, ele veio... Não, mas ele não vem, sim, ele não veio para ser técnico, ele veio para ser o executivo. Ah. E depois ele explicou que ele era para ser técnico e indicou o De Leon. Ah. Não, eu tive na Bandeirantes, eu tive um episódio sensacional. Chegou no último jogo do Campeonato Paulista de 2008, eu acho que foi. O Corinthians contratou o Ronalducho. Sim. E aí um camarada, um amigo meu, disse, olha, o Corinthians, contratou. sábado, tinha um jogo aqui, no dia seguinte, que era o Grêmio decidindo com São Paulo, o título, São Paulo acabou campeão e tal. Os 11 pontos aqueles. São Paulo buscou. Aí dá a notícia aí que o Corinthians está contratando o Ronalducho, está contratando o Ronaldão. Pá, um cara sensacional, cara. Aí eu digo, tá bem, e eu não dei, cara. Eu não tive coragem de dar aqui de Porto Alegre a contratação do Corinthians. Puts. E o cara pegou a informação aqui em Porto Alegre. Eu não dei informação. Aí na segunda-feira de manhã o Corinthians anunciou. Eu digo, barbaridade. Eu ia me consagrar. Aí aconteceu o seguinte, passaram-se alguns anos, e aí o mesmo cara chegou para mim um domingo de noite e disse assim,
Eu espero que agora tu acredite em mim. O cara é meu amigo pra caramba. Espero que agora tu acredite em mim. O Galo tá contratando o Ronaldinho Gaúcho. Eu digo, pô, cara, não discute comigo, vai dar notícia. Eu só, Consagra, na época eu tinha o meu blog e o Twitter, que eu fazia só. Meu blog por escrito, né? Aí eu digo, aí eu fui e dei. E no Twitter eu botei quando o dia amanhecia. E aí depois que eu dei, aí entraram os mineirinhos lá, dizendo, esse quer ganhar clique, quer ganhar não sei o quê, visualização. Como se eu tivesse preocupado com visualização, com inventar notícia para isso. Eu vou inventar notícia para isso. Eu vou dizer, eu quero clique, quero prestígio em cima da seriedade. Da não credibilidade, claro. Aí, quando foi mais ou menos 10 horas da manhã, 9h30, a informação saiu por São Paulo, saiu por lá, e um camarada botou assim, eu acabei de ouvir na Itatiaia que deu furo de reportagem. Aí entrou um outro cara e disse, não, tu não deu furo nenhum, quem deu foi o Darcy e tal. Aí eu falei para esse meu amigo de, pô, cara, que legal, furo nacional. Imagina, mas nessas questões, assim, tu entendeste? De contato, de fonte. Mas essa questão do clique hoje está muito potencializada, né, Darcy? Hoje o nosso jornalismo está em mutação. E eu não sei se a gente está indo para o caminho mais correto. Sim. Porque hoje é a busca incessante do clique, da visualização, e muitas das vezes, por conta disso, né, de ter que ter esse clique, ter essa visualização, a apuração da notícia, ela está ficando em segundo plano. Eu quero te dizer assim, tudo isso já existia antes, quando surgiu o caixeiro viajante no rádio. Quem é o caixeiro viajante? O caixeiro viajante é o cara que é do microfone e vende comercial, entendeu? O cara, esse é caixeiro viajante, cara, vende comercial. Os caixeiros viajantes são maravilhosos, mas o cara o jornalista que se presta para sair a vender comercial, não, eu anuncio e tal, aqui que tem o meu programa. Não, o jornalista tem que dar notícia, não tem que se meter, não tem que ser caixeiro viajante. Então, quando o jornalista passou a executar também essa função, ficou muito ruim. Ele foi perdendo a credibilidade aos poucos. Não pode dar notícia contra o patrocinador, mesmo que ela seja verdadeira, e não é contra, ela é verdadeira, somente isso. Aí ela começa a aparecer. Aí começaram a vender promoção para clube de futebol, lançava lá uma camisa, lançava não sei o quê, fazia propaganda da lojinha do clube, não sei o quê. E isso aí vai te tolhendo o direito de tu fazer o jornalismo que tu tem que fazer. Vira refém. Vira refém. Aí chegam uns caras que não têm compromisso com nada, que nunca tiveram, rigorosamente nunca tiveram compromisso com nada. Os caras chegam e dão uma notícia. Olha, a notícia é a seguinte. Não interessa. Por exemplo, o TT agora aí, quantas vezes ele já foi comprado e vendido de volta nesse seu retorno? E o Cavani eu ria do Cavani. E hoje puta cortina de fumaça. Né? Hoje eu ainda falo, o Cavani, eu não sei se o Cavani quer disputar a Libertadores da América pelo Grêmio, pelo Corinthians ou pelo Botafogo. O Botafogo ele descartou essa semana aí que não quer mais. Sim. Né? Isso. Então, mas isso aí o que é? Isso aí é irresponsabilidade. E os dirigentes de futebol se valem muito disso. O torcedor se vale disso para cada vez tentar te desqualificar mais. Né? Esse é o problema, né? Tá muito nivelado por baixo. Sim. O jornalismo, de um modo geral, eu me sinto frustrado muitas vezes, porque a gente hoje passa mais tempo tendo que desmentir a mentira do que propriamente buscar informação. Porque hoje a mentira, ou a notícia, no caso, está se espalhando de forma muito rápida. Hoje chega até você algo que até tu sabe que não existe, mas é tanta gente absorvendo e te perguntando, que é o que diz o Cristiano. A gente hoje tem que desmentir essas... É por isso que é sem off. Se o cara me diz uma coisa, e eu acho que tem fundamento, se não deu, eu digo, olha, foi o fulano de tal que me disse. Agora, chegar assim, ó, um diretor me disse, diretor, cara pálida, um diretor não existe. Ó. Diz logo quem é, acerta logo essa coisa aí. Mas se o cara pede para preservar, eu vou te falar, é assim, informação essa, mas tu não pode citar o meu nome. Não, se for mentira, eu vou citar, porque tu tá me usando. Não, mas sendo... O cara te dá a notícia, mas ele por uma questão, sei lá... Tá, aí eu não vou dar o nome dele, mas a notícia está confirmada. A notícia está confirmada. Não tem problema. Aí eu não estou servindo a ninguém. O detalhe é o seguinte, o detalhe é quando o cara te passa o seguinte, olha,
eu vou te passar essa informação aqui, mas não fala o meu nome. Tudo bem, não tem problema. Tu dá a notícia. Se ele já é um meio Maria vai com as outras, tu já não entra na dele, entendeu? Agora, se dá tudo errado, eu digo, cara, tu me deu a notícia, fulano de tal me deu a notícia errada. Ah, eu entrego, eu não tenho esse papo. Já foi usado por dirigente? Ou Muito, muito. Quer dizer, tentativa de ser usado. Sim, claro. O cara chegar e te chamar e querer te contar uma história. Só que eles aprenderam comigo faz tempo que não adianta me dizer, olha, eu vou te... Agora eu tive um episódio no meu canal lá, fazendo um Darcy Filho sem off, o comercialzinho. Aqui também. Claro, fica à Sou- vontade. Tá aqui o link, do canal do sou YouTube. caixeiro viajante. Então é o do seguinte, Darcy. então é o seguinte, fazendo uma entrevista com... O Grêmio tem 25 movimentos. O Internacional tem 15. Então, Eu acho que tem mais. Mas eu estou me programei para fazer os do Grêmio agora, porque o Romildo vai sair, e depois vou pegar um de cada conselho. Sim. Aí peguei de um conselho, o camarada lá mandou dizer, olha, esse assunto aqui só quem fala é o presidente. Esse assunto é só o presidente que fala. Ninguém mais fala. Aí eu digo, pô, movimento democrático esse. Só o presidente fala, ninguém mais. Jogador de futebol já é coletiva, tu imagina aprendiz de cartolas fazendo coletiva. Aí é de lascar. Aí o cara me liga. Não, eu não falei isso. E ele tinha me mandado a resposta por Twitter. Por Twitter, não por WhatsApp. Aí eu peguei... Digo, não, tu me falaste assim. Não, eu não falei. Eu digo, cara, tu deve pensou em me falar e não escreveu. Pô, não, mas é o seguinte, eu quero que tu retire, eu fiz um vídeo, né? Eu quero que tu retire esse vídeo do ar e retire meu nome. Eu digo, pá, deu um problema, meu irmão. Nenhuma chance. Eu estou trabalhando, não estou de brincadeira. E vou fazer o seguinte, eu estou com o teu... Faz 2, 3 dias. E estou com o teu... WhatsApp. Estou com a tua mensagem aqui quando tu diz, olha, é o seguinte, sobre isso aí só fala o presidente. Não, mas tu tirou de contexto, rapaz. Estou te mandando a frase, para com isso. Mas quem foi, Darcy? Elvio Henrickson, o nome do conselheiro que me mandou. Parei com isso. Do movimento Grêmio Democrático. Aí eu entendo, ele até pode ter feito o seguinte, ele pode ter pensado em escrever, mas não escreveu. E aí é muito fácil, tu pega e diz, pô, cara, me passei. Não é do comitê que tem que analisar os contratos do futebol? Não sei. Não sei. Agora eu tô... É tanto nome que agora eu tô meio que nome. associando. E aí aí me ligou o presidente, pô, Darcy e tal, quem sabe tu tira, para não causar confusão. Cara, presidente do grupo político. Desse grupo político. Décio Marque, parece que é. Aí eu digo, não, cara, fazer o seguinte, eu vou te mandar aí o que ele me mandou, aí tu me diz se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu até posso reconsiderar, fazer um novo vídeo para aliviar o lado dele e tal. Não tem nenhum problema. Aí ele recebeu, disse, pô, é uma pena e tal. Aí ele botou uma frasezinha no meio, tipo assim, como, pô, não pode te arrepender do que tu fizeste. Eu digo, como é que é? Eu não entendi direito essa frase aqui. De novo, tem outra frase que eu não estou compreendendo aqui. Deu uma ameaçadinha, quis dar uma gigante. Aí disse assim, não, mas não é isso e tal. Foi com a intenção de que nós precisamos resolver tudo. Digo, não, assim tá legal, Então, sabe, essas coisas, é que a maioria das pessoas entende que conosco, repórter, eles fazem o que bem entendem. Sabe? Com alguns até fazer, mas... Não, os caras erram o bote. Aí eles acham, não, e alguns até não me conhecem, eu compreendo, porque são jovens, aprendizes. Mas deveria conhecer. Claro, não, mas eu tô concedendo. Aí o cara tenta, não leva, velho, não leva mesmo. Esse tempo eu tive uma discussão no ar com o desembargador José Aquino. Sim. Eu me lembro, na eleição, vocês meio que se pegaram, né? Aí ele foi dizer que se expressou equivocadamente que eu estava servindo de porta-voz para a candidatura do Alessandro Barcelos. Eu disse, como é que é? Primeiro ele disse, eu não quero debater contigo. Entrou no ar, eu não quero debater contigo. Eu me lembro disso. Então o senhor desliga o telefone que agora eu vou falar. E veio e insinuou que eu disse, não, acho que o senhor está equivocado. Não, desculpa, me expressei. Então ficou, pera um pouquinho, velho. Eu vi.
vamos, pô, eu, sabe? Sim, Tem que claro. ter um, Claro. pensar duas vezes antes de falar, porque às vezes tu fala que o, o ex-presidente da Federação, Francisco Noveleto, entrou no ar uma vez e me chamou de mau caráter, Eu me lembro, eu ouvi também. porque eu fiz uma matéria, estava fazendo uma matéria sobre os fiscais da federação, uma série de irregularidades, matéria premiada no Ari, no Prêmio Ari de Jornalismo, e ele, Cristiano, assim, tu é um mau caráter. E passou o telefone pro Luciano Oxman, hoje presidente, que é o advogado. Então tá bom, agora tu vai me explicar na justiça por que eu sou um mau caráter. Tá rolando até hoje. Teve muita briga, ô Darcina? Fiscais de federação também, eu tive Eu lembro. problemas com eles. Problemas com eles. Porque eles... tudo começa assim, né? Eles começam te tomando o dedinho, depois vai a mãozinha, depois vai o resto. Então, começou com não pode entrar no campo para entrevistar antes do jogo. Não podia. Pô, cara, por favor, não deixar futebol. Não pode, não pode. Aí era a federação, a ordem da federação. Teve um dia qualquer, um jogo qualquer, que eu deixei. Eu tirei o microfone no intervalo do jogo e o fone e fui até o meio de campo, no campo do São José, falar com aquele árbitro lá de Pelotas, que está aposentado agora, que era um baita. Vinícius Costa? Vinícius Costa, que era um baita sujeito. É um baita sujeito. Para ele me esclarecer alguma coisa lá e tal, e ele me esclareceu. E eu saí. Quando eu chego no outro dia no jogo, o cara diz, tu não pode entrar no campo aí, tu está suspenso um jogo. Eu digo, mas eu não estou na escala, até foi bom, eu estou fora, mas foi que eu... Não, foi, eu digo, olha, aí tu já viu, né? Aí sobrou poucas e boas para os caras. E aí eu resolvi acompanhar como é que funcionava o trabalho dos fiscais da federação nos ingressos em estádio de futebol. Aí eu descobri que os caras botavam, tinha vendedor de bala, os caras botavam o ingresso embaixo entregavam na porta, na catraca, o cara não passava, não botava no lixo o ingresso, pegava na mão. Tempo do ingresso impresso. E dava para o vendedor de bala, o cara botava embaixo de uma bala, ia lá e vendia o ingresso para outra pessoa, entendeu? E aí eles iam fazendo isso aí. E muitas vezes com o ingresso eles revendiam, fazendo essas... E eu botei isso tudo, aí resolveram me processar. E aí... A Federação Gaúcha? Não, os fiscais da federação. Os fiscais. E a federação apoiou, Claro. o Emílio Perondi. Emílio Perondi apoiou. E aí, quem soube dessa história foi a deputada Luciana Genro. Soube desse episódio, aí convocou todo mundo para uma CPI, uma reunião de não sei o quê, na Assembleia, convocou. Boa. Pô, maravilha. Eu digo, é tudo. Aí chegou, eu tô lá, bem faceiro. Iam chegando os fiscais, dali a pouco chegou o Perondi, saudoso Perondi, com os olhos inchados. Tinha acabado de dormir, tinha tomado um mezinho um dia antes e tal. Aí disse, pô, só tu, para me fazer eu vim aqui essa hora da manhã, sendo chamado para esse troço. Tinha que arrumar de outro jeito. E aí a Luciana, o senhor está com algum problema com o Darcy, alguma coisa que ele está, algum desconforto com ele? A Luciana já chegou e deu uma dura nele, como ele tinha sido deputado federal, ele disse, não sei quem. Não, aqui é diferente, aqui na Assembleia todos são iguais e tal, e nós vamos ouvir, sim. Aí ele baixou a bola, mas foi isso que deu lá e não deu nada o processo, não podia dar mesmo. Isso é para ver a pressão que se sofre. É claro, não, É isso, brabo, bicho. isso não é de brabo. hoje, isso é de muito tempo. Não é de hoje. Mas, ô não é de Darcy, vamos lá. Santa Maria, como é que foi que surgiu? Como é que surgiu pro rádio? Cara, foi assim, eu gosto do rádio. Por exemplo, a radialista que é radialista esportivo ou jornalista esportivo, porque é um jogador de futebol frustrado, ou um jogador de basquete frustrado, ou um político frustrado. Não, eu sempre ouvi rádio. Eu tinha um Transglobe, meu pai comprou um Transglobe para mim. E é bom transmitir. E eu ouvia, ali eu ouvia, tinha 10 anos, eu ouvia Rádio Mairink Veiga, Rádio Globo, Rádio Tupi, Nacional, Gaúcha, Guaíba, Farroupilha. Eu ouvia. Farroupilha fazendo futebol. Sim, eu ouvia todas essas rádios, todas, com 10, 11 anos.
E aí os caras iam jogar bola, eu ia lá e tal, jogava. Eu sabia jogar, eu não era trouxa, não, eu sabia fazer. Brincava agora. Eu sabia fazer 2 balõezinhos. Aí eu, daqui a pouco, chegava mais um para jogar no colégio João Belém, que era lá em Santa Maria, no pátio, assim, do colégio. Chegava mais um para jogar, eu dizia, não, eu estudei em colégio de padre a bola era fundamental. Você tinha que jogar futebol, ou então basquete na época. Especialmente o basquete em Santa Maria, porque em Santa Maria tinha o Corinthians. E aí eu fui, entra no meu lugar aqui que eu vou ali para cima. E eu ficava narrando. Eu inventava uns nomes, eu transmitia com uma latinha de ervilha que eu tinha lá. Que eu deixava ela já de prontidão, aquela latinha de ervilha ali. Aí foi. Aí um dia o seu Gilberto Brenner, muito saudoso, ele chegou, eu trabalhava na livraria do Globo, Santa Maria. Ele chegou e disse assim para mim, tu entende de música? Como eu atendia muito bem ele lá, eu entregava as assinaturas das revistas. Toma água, Darcy Filho, toma água para contar a história da sua vida. Toma água, é isso aí. Aí ele me chamou. Tem uma vaga na Rádio Santa Maria, vamos lá então. Aí eu fui. Gilberto Brenner, Gilberto Brenner. que é diretor da rádio, dono da rádio. Não, ele era gerente da rádio. Gerente da rádio. Essa rádio tinha sido do Jango Goulart, que presenteou o amigo dele, César Ugaldi, de Santa Maria, e o seu Gilberto Brenner era cunhado do César Ugaldi, ficou gerenciando a rádio. Nessa rádio aí passaram Samuel Souza, passou Vicente Paulo Bisonho, e o mais talentoso deles, Darcy Filho. Darcy Filho. Claro. Que vos fala. Quem vos fala. Então, Vicente Paulo Bisonho, irmão de Francisco Paulo Bisonho, que foi operador durante muito tempo da Gaúcha. Exatamente. E ainda hoje trabalha no rádio em Santa Maria. E trabalhou na Rádio Gaúcha em Porto Alegre também. Bom, e aí eu fui lá e ele disse, tu vai ser eu tô precisando de um discotecário, que era o DJ. Hoje o DJ é discotecário, eu digo, é comigo mesmo. Entrei lá, digo, eu só quero saber qual é que é a programação para eu ver como é que eu vou programar as músicas e tal. Mas eu já fui lá, é tudo arquivado naquela época, tinha que ficar 30 dias arquivado. Eu fui lá olhar quais eram as músicas que mais tocavam. Eu só entendia de futebol. Coisa. Mas tinha cartucheira naquela época? Tinha cartucheira? Tinha. Aí eu fui, tinha acetato também. Acetato. Aí eu fui e comecei. Ali Aí eu tentei ser repórter. Durante 3 meses que eu estava lá, eu não fui aprovado nenhuma vez. Fiz uns 10 testes para repórter e fui reprovado em todos. Mas tinha quantos anos ali? Ali eu tinha 20 anos, eu acho, 21. 20 anos. E fui reprovado porque eu não tinha voz. Não tinha. Aí um dia eu digo, mas o João Saldanha tem voz, não tem voz e fala no rádio, por que eu não posso falar? Tem um troço errado aí, não. Eu dei o exemplo... Claro, jogou lá em cima. Jogou a régua lá. Claro, eu não vou dizer que o Regis Oyer não tem voz, eu vou dizer que o João Saldanha não tem, entendeu? E aí, outro de Santa Maria, né? Outro de Santa Maria, que eu trouxe para cá. Eu trouxe alguns para a Rádio de Porto Alegre. Aí eu fui... Comecei, aí entrei lá um dia, faltou um plantão. Digo, se não dá para começar como repórter, eu vou começar com um plantão. Fui com um plantão. Aí entrei com um plantão. E aí eu fui embora depois de 2 anos em Santa Maria, 2 anos na Rádio Santa Maria, sei já como repórter um dia. Isso aí, eu comecei em 1970. No dia 1º de janeiro de 1970 é a minha carteira assinada nessa data. 1º de janeiro. Ali começou tudo. Também quem tem a carteira assinada nessa data é o Brauner. Roberto Brauner. Também tem no dia 1º de janeiro de 70. Aí eu não sei. Eu sei que quando eu falei para eles, a minha também é no dia 1º de janeiro. Aí, então, aí em seguida surgiu uma vaga de repórter, lá eu me candidatei e já não saí mais. Aí entrei para reportagem, fiquei 2 anos e fui embora para Brasília. Para Brasília? Trocar de vida? Como é que foi essa ponta direta, Santa Maria, Brasília? Eu tinha um conhecido lá que sempre dizia, vem para cá, aqui tem tudo e tal. Eu fui. Para trabalhar na rádio lá? Não, eu fui para arrumar emprego. Disse, eu sem nada. Na cara, mudar tudo. Vem para cá que tu vai arrumar emprego aqui, tu tem condições, eu sei que tu tem. E eu fui, aí cheguei lá, tinha uma vaga para trabalhar na telefônica deles, dá para ser locutor da telefônica, eu não sabia. Uhum. Aí cheguei lá, fiz o teste, o cara disse assim, disputaram a vaga eu e o cara da TV Tupi, que era do Jornal Nacional, da época do Tupi. Aí, quando fomos no português, eu fui empatando com o cara e tudo, fui indo. Aí chegou na entrevista. O cara disse assim para mim, diz, Darcy,
Gaúcho. Gaúcho não, Darcy, melhor aqui, sabe como é que é, né? Aí ele riu comigo, assim, qual é a sua situação socioeconômica? Desesperadora. Não, eu disse, Não? olha, não, eu disse, Tudo depende de ti. eu disse, não, eu cheguei aqui sexta-feira com uma mala com roupas, uma pasta com documentos e vontade de trabalhar. Aí ele chamou a secretária dele e disse, cancela, não tem a outra entrevista, o Darcy Pô, está deixou o contratado. outro cara de fora do pleito. E lá eu criei um comercial, assim, eu não sou bom nesse negócio, mas eu criei um comercial que era assim, esse negócio de serviço de telefone que tinha aí, de loteria esportiva, Aham. de bolsa de... Isso aí, Horóscopo. isso aí começou com seu amigo aqui em Brasília. Ué. Começou comigo e Iris Letieri. Iris Letícia. A Iris Letieri dava a hora certa e eu fazia as outras. Aí eu criei uma consulta, era 130, era bolsa de valores, era cinema, era não sei o que. Porra, tu criou isso aí, Darcy? Eu criei a loteria esportiva. Loteria esportiva. Aí eu disse assim, loteria esportiva, como é que é? A loteria esportiva, tu dava os prognósticos. Olha, jogo 1, coluna 1, a previsão. Como o brasileiro não pode... O brasileiro falou em doença é com ele mesmo, ele já levanta o dedo, né? Sim. Ele vai descobrir o que ele tem, o que o vizinho tem, para ele poder dar um... todo mundo é colega do Vianney Carlet aí. Dar uma receita, né? Aí eu cheguei e disse, olha, eu quero botar um texto aí para a loteria esportiva. Aí o firmo Guerra, pois não, pode colocar. Eu digo, olha, é o seguinte, vocês têm que aprovar aí. Não, pode botar lá, tu faz, pode aprovar, não tem problema, está aprovado. Eu fiz, eu entrei lá, eu gravei, eu li o noticiário, eu li a bolsa, quem lia o noticiário, Bolsa de Valores, essa programação toda era eu. Eu botei assim, se você tem problema de coluna, ligue para o telefone 132. Genial, a coluna 1, coluna 2, Claro. coluna do meio. E como os caras achavam que eu estava dando remédio, todo mundo corria lá. Genial. Todo mundo achava que eu era charlatão. Esse serviço bateu o recorde de acesso. Que pariu. Darcy Deu recorde de Filho. acesso. Olha Só conta história quem tem É isso aí, viu? Só Falei. ligar para o 130, então, para resolver o problema de coluna. 132. Aí o cara ficava decepcionado. Não, mas não é esse o problema. Para nós, esse era o caça-clique. Eu quero dizer para meus amigos que Olha acham aí, começou se eu lá quisesse caçar clique, eu ia fazer coisa melhor. Eu não ia. Em 1900 e... Isso em 73. Em 1973, É. Darcy Filho já caçava cliques naquela Darcy, época. Eu tava nascendo, Darcy caçando clique. Olha só como é que é. Não, Exatamente. tem uma outra história. Outra história que essa também, eu até nem sei se... Mas isso já aqui em Porto Alegre. No dia do comício das diretas, que tinha aqui em Porto Alegre, o Fogaça me ligou e disse, Darcy, eu quero que tu convide para participar, apresentar o comício das diretas com o Osmar Santos, eu gostaria que fosse o Lazier Martins. Eu disse, olha, Fogaça, eu vou te dizer uma coisa, o Lazier Martins não consegue animar um baile de debutante. Imagina um político, um comentário, um comício para as diretas. Precisa de um cara vibrante, um cara legal. Aí ele disse, quem é que tu indica? Eu digo, eu indico o Pedro Ernesto. Aí ele foi, então tá bem, vai lá e vê que o Pedro já era o cara dessa forma, tá bem. Aí eu fui lá no Flávio Alcaraz Gomes, que era o diretor, e falei para ele, Flávio, o Fogaça pediu para que eu falasse contigo aí para você liberar o Pedro, para o Pedro apresentar o comício das diretas com o Osmar Santos. Ah, não é ele, é tu. E tu não vai fazer de graça, vai cobrar dos caras. Um jeito bem calmo, assim. Flávio Alcaraz Gomes. Flávio Alcaraz Gomes. Aí eu digo, tá bem. Cara, se eu vou cobrar para participar, eu vou dizer para os caras fazerem uma coisa que eu quero fazer, que é votar, eu vou cobrar dos caras para dizer isso para eles? Não vou. Era um movimento muito maior. Diretas já, ali nós estamos em 1981, 84. 4. Ô, Gui, tem uma foto que eu botei aí, que eu despachei em preto e branco. São 3 pessoas. Tem como jogar na tela aí pra gente? Só pra gente tentar identificar. 1984. São 3 pessoas. Tem um barbu ali. Aí é o seguinte, eu sou burro na frente, né? Não, mas o burro tá o Rui ali, ó. Não é o Rui aqui? Não, para a direita aqui é eu ali. Tá. Aí eu ali.
o Pedro Ernesto no meio Tá. e o Rui Carlos Osterman é o outro que ele seria candidato depois naquele ano. Isso aí foi em 82. 82. Aí Rádio Gaúcha? Rádio Gaúcha. Aí eu depois do comício das diretas, aí o Simão veio falar comigo, todo mundo falava comigo, aquela coisa toda. E eu digo, não, vou botar a sua camiseta na turma lá, eles vão aparecer. Aí fui eu que botei a camisa. Simão ali do Pedro Cima, É, agora isso aí. agora eu me liguei. Eu que botei ali a camisa do Rui, depois o Rui acabou candidato. Ele se elegeu com o pé nas costas. Aqui é o Simão pro governo do estado. Isso, em 1982. Perdeu pro Jair Soares. Sim, 1982. No comício de encerramento desse aí, eu entrevistei a Cristiane Torlone. Mas no auge da Fazendo beleza. campanha aqui? É que ela é bonita até hoje, né? É. A Cristiane Torlone. Até E eu também, né? Eu também. muito. As pessoas ficavam na dúvida se curtiam mais eu ou a Cristiane. É, eu imagino, claro, imagino. É realmente uma dúvida. A gente fica na dúvida. Se ela não gravou, ela iria gravar logo em seguida Rio Babilônia. Não, imagino. E nessa mesma noite eu entrevistei ela e o João Saldanha. João Saldanha. João Saldanha foi eu só não fui amigo dele porque eu não ia na casa dele nem na minha, mas durante as viagens nós éramos amigos, nós conversávamos muito. O João Saldanha era um cara que ele falava 6 idiomas, ele chegava nos locais, qualquer lugar do mundo, todo mundo queria falar primeiro com o Saldanha, depois com os jogadores. Ele elevou o debate também, né? Sim, O nível do debate com o João Saldanha era outro, Mas né? só para pegar essa questão dos comícios, vem o Osmar Santos, que era o cara lá de São Paulo, ele no Vale do Anhangabaú, no isso aí. Anhembi, lá, ele levou Casagrande, levou Sócrates. O Sócrates fez uma promessa que se saísse diretas já no Brasil, ele não iria para a Itália. Isso. Não saiu, ele foi. Sim. Mas como é que foi essa convivência? Porque isso foi um movimento muito forte no Brasil, Darcy. Foi. Tu era o cara aqui das diretas no Rio Grande do Sul. Sim, eu fui o cara que apresentei ao lado do Osmar Santos. Não cobrei nada. De graça. Nada. E foi uma coisa de louco aquele dia, rapaz. Quando eu disse, o comício estava marcado para começar às 5 horas da tarde. Aonde que ia ser? No Largo da Prefeitura. No Largo da Prefeitura. Aí eu pedi e eu cheguei lá, digo, pai, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu tentando fazer uma coisa diferente e tal, e eu não conseguia. Aí estava o Ayrton Pimentel, esse cantor nativista. Aí eu cheguei e disse, Pimentel, tu tens o teu título de eleitor aí contigo? Ele disse, tenho. Digo, tu me empresta, ele ia ser o primeiro cara a se apresentar. Digo, tu me empresta que eu vou fazer uso dele na abertura do comício. Ele disse, tudo bem, me alcançou, era em branco, assim. Uma cédula. Era isso aqui. Isso aqui era o... Isso era o tamanho do título? Era uma o tamanho carta. do título, exatamente, era isso aqui. Aí eu peguei, ele me deu, e o comício iniciava às 5 da tarde. Lotado. Eu peguei o microfone e falei assim, em Porto Alegre são 17 horas. E aí, meu irmão, a galera veio com tudo. E não parava mais. Aí eu disse, eu quero votar para presidente. Aí eu tomei conta do comício, velho. Aí eu fui embora. Aí só dava eu. Sem nenhuma modéstia, porque eu não sei ser modesto. Sim, não. E eu não sei faturar com o que não é meu. Certo? Eu só reivindico para mim o que é meu. O que não é meu pode ficar com o dono. Entendeu? Eu não tenho nenhum problema disso. E aí começou o comício, o Pimentel cantou, fez o show, aquela coisa toda. Aí tinha um vereador que era do PL, que foi falar, o Goulart. Aí começaram a vaiar, eu digo, por favor, ele está aqui agora, ele não está do nosso lado, ele não está do outro, ele veio para cá e tal. Aí o povo começou a aplaudir o cara ficou meu amigo pro resto da vida dele, cara, porque eu tirei ele da vaia pro aplauso. Porra. Então foi um negócio, e eu levei os jogadores do Grêmio e do Inter. Quem é que tu levou ali? Do Grêmio eu levei o goleiro João Marcos. João Marcos faleceu. Faleceu esse ano agora que passou. E ruim. Mal. Ele tinha problema com o alcoolismo, né? Depois ele deixou, passou e era um cara maravilhoso. Goleiro de bigode. O seu Petri... Veio do Palmeiras. Isso é abril de 1984, Darcy? O seu Petri, que era o diretor de futebol... Rudy Armin Petri. Rudy Armin Petri. Não deixou os jogadores do Grêmio ir.
Claro que não. Tinha o João Leitão de Abreu lá, que era parceiro, Figueiredo, aquela sim, coisa a turma toda. dos militares. E que autorizavam o Grêmio o Grêmio teve um período que teve, como é que chama? A patente dos sorteios em todo o Brasil. Qualquer clube que fosse fazer qualquer sorteio tinha que pagar para o Grêmio. Isso quem deu foi o João Leitão de Abreu. Entendeu? Então, eles eram assim com os homens. Mas o João Marcos disse, não, eu vou. E foi. E foi. Porra. E no Internacional, o Internacional estava viajando para Florianópolis, fazer um amistoso lá, e os jogadores fizeram uma carta e entregaram para o Cassiá, que era o presidente do sindicato, e o Cassiá foi lá e leu a carta dos caras. Cassiá jogadora naquela época ali. Sim, entende? Então foi esse período aí que nós tivemos de... Tu não te incomodou com os militares? Não. Porque ali tinha um resquíciozinho ainda, tava terminando, né? Era o governo Figueiredo, tava... Sim. O comício das diretas, aqui, esse quase que eu me compliquei, porque, segundo eu soube, o Delfim Neto, que era o ministro da época, Da economia. pediu a minha cabeça. Como é que pede a cabeça? Como é que faz? Eu não sei. O que eu posso te dizer assim, Porque tu tava na Rádio Gaúcha ali, né? tava, mas o seu Maurício, é que há algumas figuras que são do rádio que a gente tem que se entregar para eles, né? Breno Caldas, por exemplo, é um homem de rádio. Sempre foi homem de rádio. Maurício é um homem de rádio. Maurício Sirotsky. O da Pampa, que o Gadré. Gadré é um homem de rádio. Otávio Gadré. O Otávio é um homem de rádio. Bem, então o que aconteceu? Eu ia falar e desviei para cá. Não, Da cabeça que o Delfim Da cabeça, pediu. exatamente. Delfim ia te pedir, ia pedir a cabeça. Mas não deu em nada. Mas grave mesmo foi num Grenal, que o Roberto Tomé veio o João Figueiredo, quase no período da abertura democrática ali. E antes do Grenal, entregaram para o Figueiredo, no Salão Nobre do Grêmio, aqui do Olímpico, que era perto das sociais ali, entregaram, Mesmo nível ali das sociais. entregaram para ele um quadro, ele com a camisa do Grêmio, faixa de campeão, cacete e tal. E a assessoria disse, olha, não se faz nenhuma pergunta para o presidente Figueiredo sobre eleição direta. Tá bem. Ele começou a subir o Roberto Tomé. Presidente, primeira pergunta. Presidente, quando é que nós teremos eleição direta? Ele fechou a cara, foi embora, não falou com mais ninguém. Eu acho que tem vídeo sobre isso aí. Não, Roberto Tomé, repórter da RBS TV. Exatamente. Na época TV Gaúcha. Eu achei aqui. E aí pediram uma cabeça do Roberto pro seu Maurício, e o seu Maurício não deu. Não deu, não, senhor. Não deu. É que eu tive a sorte, cara. Eu sou assim, porque eu tive a sorte de trabalhar com alguns gênios, com alguns caras maravilhosos, sabe como é? Com alguns caras extraordinários. Eu peguei um dia no Rio de Janeiro, o Rui foi almoçar com Armando Nogueira e me convidou para ir junto. Porra. Tu imagina se eu fiz uma vírgula durante... Só ouvido, cara, só ouvido. Sabe? Então, eu tenho algumas... Rui e Armando Nogueira. E Darcy Filho. Só ouvindo. Aí não sei. Então, cara, sabe? Então, eu tive a oportunidade... Mas tu não meteu uma lenhazinha no diálogo deles? Quase que não. Para com isso. Não. Eu só... Pô, os caras conversando. Pô, eu só... Eu não Porque achei com o aqui Rui, no YouTube. com o Rui Carlos Osterman, se tu falar com o Rui uma hora sobre jornalismo esportivo, que equivale a um semestre na faculdade. É isso aí. Ô, Jason, Vamos a gente pagar tá a aqui num papo conta. bom pra caramba, não sei pagar essa conta. Eu fui aí, procurar no YouTube ali, enquanto vocês falavam sobre a Diretas Já, eu até encontrei um discurso de Leonel Brizola aqui, abril de 84. Daqui a pouco a gente pode falar com o Darcy aqui em off, e aí ele vê se estava ou não no vídeo, e a gente roda aqui pra galera. Mas vamos pagar a conta aqui dos dois. Primeiro de tudo, né? Te inscreve no nosso canal, dá like, curte, compartilha, dá like na entrevista com o jornalista Darcy Filho, que é o nosso convidado dos dois, e fica essa obrigação para você. Deixa também o teu recado, o teu comentário, segue o Darcy no YouTube também, no Darcy
Filho sem off. Darcy Filho sem off. Brilha na tela aqui, Gui, para os nossos anunciantes, queridos parceiros. Garimpos, Joalheria e Ótica. Garimpos fica no Calçadão de Canoas, na Galeria São Luís. Se você quer ir a Porto Alegre, a Canoas, mora aqui em Porto Alegre, quer ir de trem, é uma barbada. Desce ali na Estação Canoas, Calçadão tá na de Canoas. cara do gol da Galeria São Luís. E, por óbvio, também pode chegar tranquilamente na Garimpos, Joalheria e Ótica. É óculos, aliança, Óculos brinco. de sol, relógio, aliança. Quer botar grau no óculos de sol? E, é e a, tudo lá com e seu a Robson. criançada tá indo para a escola. Opa! E a Garimpos tem um recado para você que é pai e precisa ficar atento aos movimentos do seu filho, né? Vamos acompanhar o recado da Garimpos. Atenção para as dicas Garimpos nesta volta às aulas. As aulas voltaram, mas como está a visão do seu filho? Confira as dicas da Garimpos e ajude ele a melhorar o seu rendimento escolar. Seu filho costuma esfregar os olhos ou piscar excessivamente para ler, estudar, usar o computador, jogar videogame ou assistir TV? Seu filho tem dores de cabeça frequentes na hora de ler, desenhar e escrever quando utiliza a visão para perto? Seu filho consegue ler por muito ou pouco tempo antes de fazer uma pausa visual? Essas são dicas que ajudam a identificar algum problema. Mas se você tem alguma dúvida, nós podemos ajudar com a melhor solução oftalmológica. Manda um WhatsApp pra gente. Garimpos, Joalheria e Ótica. Quem compra sempre volta. Tá aí, portanto, Garimpos, ali no Calçadão de Canoas. Se seu filho tá reclamando, coçando demais o olho, fica atento a esses sinais, porque ele pode Porque estar hoje, precisando de uma ajuda. Você está toda hora na tela, ou do celular ou do isso. computador, isso aí prejudica na Prejudica. televisão, então é importante fazer essa revisão. Exatamente. Garimpos, Joalheria e Ótica. Brilha na tela também, Gui. Bistrô Catedral, Catedral do Camarão. Vai ser assim conhecido, classificado aqui em Porto Alegre, né, Ô, Darcy, se Cristiano? você quiser comer um camarãozinho, sei que você é um cara que gosta de Finesse. boa refeição. Sem dúvida. Camarãozinho empanado, Catedral, Bistrô Catedral, ali na Duque, do lado da Catedral. É, Catedral ponto tá de aqui, referência atravessou a rua, é a Catedral. é uma Ajoelhou, rezou. ajoelhou, Ali rezou, e é- tu come um camarão na moranga, quer tomar um vinhozinho branco, uma cervejinha gelada, uma champanhota daqui a pouco, quer passear com a esposa, lá no Bistrô Catedral. Aos sábados tem feijoada. Ah, Acompanha esse vídeo aqui. A feijoada, pô, até acertei, quase ó, que fiquei quebrou nervoso e minha- acertei aqui o Cristiano com o cotovelo. O espaço é pequeno para os dois aqui. Feijoada maravilhosa aos sábados no Bistrô Meio-dia. Catedral, ali ao meio-dia. É nosso convidado, viu, Darcy? Muito obrigado. Nós vamos fechar esse circuito aí. Tá combinado. Tá? Na Bistrô Catedral, ó, o número ali, ó, 1187, na Duque, 1187. Do lado da Catedral. Tem Catedral estacionamento, do lado tem estacionamento, deixa o carro ali, não paga o estacionamento, é uma barbada. Brilha na tela também, Gui, nosso parceiro Uroteles, clínica e cirurgia urológica. Acesse o site uroteles.com.br. A gente fala repetidamente aqui sobre sintomas, né, Cristiano? Exatamente. Tem a questão da próstata, a questão da... Se você quer fazer uma vasectomia, poxa, chegou, preciso fazer Encheu uma a casa vasectomia. já? Não, tá bom, já tenho a quantidade suficiente. Vai lá, Isso doutor aí. João Pedro Teles resolve. Cirurgia robótica, isso aí é o que tem de ponta na medicina. É um... Qualquer sintoma, daqui a pouco você está vendo que está com dificuldade em urinar. Esse é um ponto. Vai consultar lá com o doutor João Pedro Teles, na clínica Uroteles. O Darcy tá mantendo tudo em dia, a gente já sem falou dúvida. sobre isso. E revisão, né, cara? Daqui a pouco você não precisa ter nada disso, eu vou fazer uma revisão. Eu vou pegar o exemplo do Jean-Pierre do Grêmio que aconteceu. Estava indo para a Turquia, assinar um contrato, foi consultado no Jovem, exame, atleta. câncer no testículo. Vai fazer o teu exame, meu camarada.
Prevenção, gente. E esse recado da Clínica Uroteles, Dr. João Pedro Teles. Médico formado pela URGS, com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na Clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na Clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Tá aí, portanto, uroteles.com.br, Clínica e Cirurgia Urológica Uroteles. Acesse o site Planos de Saúde. Dr. João Pedro Teles atende. Brilha na tela também, Gui, ProHub. É a que dá estrutura para o dos dois. O que te parece? Tá bacana Excelente. aqui, hein, Darcy? Excelente. Melhor que muito estudo de Não, rádio, hein? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Olha, Estrutura coisa de profissional. primeiro mundo aqui. Estrutura profissional para você. Tá na ideia de fazer um podcast, quer dar esse passo adiante? Procura aqui a galera da ProHub, fala com o Victor, com o Cris aqui, o pessoal vai te atender. Você chega com a ideia e sai com ela já com a execução no papel e o pessoal te dá todo o apoio necessário. Procura a galera da ProHub, Conexão Audiovisual. Para fechar também, Gui, brilha na tela aqui, Hubble Celulares, conserto de smartphone, Avenida Sertório 892. Avenida Sertório 892 é a Hubble Celulares, tem estacionamento. É uma barbada. Eu vou na Sertório, eu vou deixar meu carro onde tem estacionamento na Hubble Celulares. Traz o teu problema que o pessoal te libera com a solução e reconectado com o mundo. Porque ficar sem celular hoje não tem dá. como, gente. Então, Hubble Celulares, conserto de smartphones, é o dos dois no ar com Darcy Filho, Cristiano. Ô, Darcy, aí foi para Brasília em 73. Ficou quanto tempo lá? 73, 74, início de 75 eu vim embora. 75 vem para o Rio Grande do Sul. Início de 75 eu vim embora. Qual é a rádio? Foi direto? Eu fui direto, eu estava lá e eu digo, vou para Guaíba. Vou lá, dei uma vaga, dei uma vaga na Guaíba. Foi no auge da Guaíba, anos 70? E eu vim, cheguei aqui, fiz um teste, me submeti a um teste e fui aprovado no teste. Poxa. Fui aprovado no teste. Vaga de quem? Tu lembra? Na vaga... Eu sei que quem entrou nesta vaga que eu estava concorrendo, na vaga do Edgar Schmidt, que tinha ido para Gaúcho. Aí eu entrei lá, eu fui lá e tal, fiz um teste, maravilha e tal, é tu, cara. Aí eu fui para Brasília providenciar a minha mudança, quando providenciei, cheguei aqui de volta, não era mais minha vaga. Ué? O Ranzolin tinha contratado o Laerte de Franceschi. E na carinha dura me disse, olha, não vai dar e tal. Eu quero te indicar. Digo, não me indica para lugar nenhum. Já foi, meu. A tua parte na minha vida já passou. Tá, mas o Ranzolin, na época, diretor de esportes da Guaíba, né? Da Guaíba. Aí eu saí e fui lá na difusora, antiga, hoje Bandeirantes. Aí o seu Ari dos Santos, que é um dos caras que mais entende de rádio que eu conheci, me contratou. Lá na difusora tinha na época Geraldo José de Almeida, trabalhava lá. Era um time bom que tinha lá. Tinha Hugo Amorim, Vianney, Pato. Tinha um time bem bonzinho lá. Porra. Aí eu fui para lá. Fui lá, aí o seu Ari me contratou. Eu fiquei 3 meses lá, e aí o Brito. Cláudio Brito? Cláudio Brito, mandou me chamar. Passou aqui pelo dos dois já, o grande Cláudio Brito. Mandou me chamar. Aí ele disse, conversando com um amigo meu, aí o cara te ouve e o cara te acha muito bom. Esse cara era o Paulo Pelaipe. Porra! Aí, e eu estou te acompanhando também, aquela semana eu tinha dado um furo de reportagem. Já na chegada lá na difusora. Na difusora eu já cheguei dando meus furinhos lá, mas era véspera de Grenal, eu tinha dado o árbitro do Grenal. Que eu consegui com o seu Nestor Ludwig. Nestor Ludwig. Foi uma grande figura. Avô do Dr. Marcelo Otto. Aí o Fernando, aí eu dei a notícia, fui lá, aí comecei lá no dia
10 de junho de 1975. Comecei Na Gaúcha. na Gaúcha. E aí fiquei lá até 86. Poxa, É, 11 anos. quando o Ranzolin chegou lá, eu já perdi o gosto por tudo. Opa. Entendeu? Não, o cara tinha me feito. O cara mandou eu vir, me dispensou. Sim. Quer que eu morra de amores por ele? Não posso. Ah, ficou... 75, 76. Ali tu pegou Inter, bicampeão brasileiro, 79 tri. 83 tu foi pro Mundial do Grêmio, fez a Libertadores, tudo pela Gaúcha. Sim, sim, sim. Mas assim, só com relação ao Ranzolin, vocês nunca se acertaram? Não teve jeito? Não, ele escalou o time dele, certo? Ele foi para Gaúcha e levou o Belmonte para lá, Sim, sim. entendeu? Então, pô, eu não tenho vocação para ser segundo em nada. Tinha uma rivalidade tu e Belmonte na questão de dar furo e... Não tinha porque eu era muito melhor, né? Eu cheguei aqui, Boa. Ô, Belmonte, queremos você aqui, hein, Belmonte? Vamos lá, hein? Eu João che- Carlos Belmonte. eu cheguei aqui e eu me inspirei nele. O Belmonte foi meu ídolo. O Belmonte foi o maior repórter. Depois de mim, ele foi o melhor repórter, Verdade. entendeu? Aí eu cheguei fazendo meu trabalho tanto é verdade que ele parou. Ele virou comentarista em Porque 80. até então ele nunca tinha tido uma sombra na reportagem, certo? Boa. Aí eu cheguei lá aí o Ranzolin foi para lá, eu fiquei um tempo com ele lá. Quer saber de uma coisa? Eu vou me embora. Aí fui embora, fui lá para Guaíba, que estava quebrado. Sim. Fiquei um tempo lá, saí de lá, aí voltei na Bandeirantes, estive na TV Educativa, estive no Sport TV. Eu lembro Na das Pampa, transmissões do Sport TV com o Darcy Filho. Eu fiquei no Sport TV. Tu foi um dos primeiros do Sport Sim, TV. Foi, repórter foi. E depois eu fui convidado para ir num programa de Sport TV, quem me chamou para ir lá foi o Lobinho, o Lobo, o repórter. O Lobinho. Lobo é aquele que faleceu? Não, o Lobinho está lá. Eu não me lembro o primeiro nome dele. Me convidou, teve um jogo lá, eu estava na Pampa. Me convidou para fazer um comentário, um programa. Uma participação especial. No Redação. No programa Redação da Sport manhã, TV. de Ah, manhã, né? Isso. Aí nunca tinha ido um cara aqui do Rio Grande do Sul lá. E eu tinha ido, porque eu tinha trabalhado lá, tu entendeu? Os Lá, caras sim. gostavam de mim pra caramba. Aí eu fui lá, participei, e fui bem no programa também, é bom dizer. Participou o Washington Rodrigues, participou eu e o Marcelo Barreto. E um outro colega lá, que eu não estou lembrado quem era. Aí terminou o programa. Eu fui lá, fiz o jogo, era um internacional que jogou lá com o Botafogo, não sei o quê. Aí no outro dia eu estou no aeroporto, aí o Lobinho me liga. Darcy, tu colocasse a Gaúcha na justiça? Eu disse, não, que eu saiba não. Não, é que veio informação, eu não tinha nada que ter te convidado para tu vir participar, porque tu botou a Gaúcha. Não, primeiro eu vou te dizer assim, primeiro o cara que disse isso é um mentiroso, porque eu não botei. Até deveria ter colocado, mas não coloquei, porque não é o meu hábito, não é esse aí. Mas é ciúme. Eu nunca descobri qual foi o ciumento que fez isso. Poxa, Mas esse tem ciumento... pra cacete, Não, mas né? isso é o que mais tem. Não, mas a mim não é. O pior é que o cara é um covarde, porque o cara sabe que eu sei e não se apresenta, tu entende? O cara pode chegar e dizer assim, pô, Darcy, fui eu. Eu não faço nem ideia quem Sim, mas aí seja. tu tava na Pampa ali, né? Tava na Pampa. Os caras ficaram, como é que não põe nos nossos? Põe... Claro. Não, mas o cara é tão safado que ele não disse um dos nossos que é daqui, não. Ele disse, não, esse botou a Gaúcha na justiça. Então, primeiro, o cara é da Rádio Gaúcho, o cara que fez isso, né? E queria ir lá aparecer e não foi. Mas eu fui lá, eu não me ofereci, eu fui lá porque eu fui convidado. Eu achava, não, muito legal isso. Pô, podia se apresentar, né? Queremos que você fale, quem sabe agora aqui no nosso programa. Claro. Não, mas o legal, o Darcy, eu lembro do tempo da Sport TV e dos jogos, né? Sim. Entrevistando treinador com bola rolando. Bola rolando, Isso claro. aí eu achava genial, Não, cara. e aí o Raul Plasma. Plasman comentando, aí os caras com a bola rolando, os caras, em vez de perguntar assim, pô, o narrador, pô, como é que você forma essa barreira aí? No escanteio, qual é a posição? Pô, tu tem que enriquecer a jornada dos caras, não é ficar ex-goleiro, né? falando. Aí eu entrava, digo, ô, Raul, conta aí pra mim como é que forma essa barreira aí, Raul? Eu pedia, eu como repórter, eu fazia uma coisa completamente fora da minha obrigação, mas eu pedia, porque o ouvinte, o telespectador quer saber disso, Claro. tu entende? Então,
no Sport TV, eu peguei uma vez, e eu criava muita coisa assim. Eu não era um repórter repetitivo. Bom, tu trabalhou comigo. Sim, sim. Sabe que eu me preparava para ir para uma jornada esportiva. Eu cheguei uma vez eu pensei o seguinte, vou começar a perguntar para os caras umas coisas completamente que nada tem a ver com futebol. No Sport TV. Aí o Paulo Nunes estava no banco de reservas do Grêmio. E cheguei no banco de reservas e disse assim para ele. Primeiro eu perguntei pro Belmonte. Belmonte era o comentarista. Belmonte, tens peniscado muito? E eu Marcão, tem peniscado muito? E Aí cheguei no Alarico Endres. Médico do Grêmio. Médico do Grêmio. E o Marcão, Marco Antônio Pereira. Né? Sim. Alarico Endres, tem peniscado muito? Aí ele disse, bastante, né, Darcy? Bastante. Aí eu digo, bom, o Paulo Nunes é o cara que vai dar o pulo do gato. É o pulo do gato aqui, ele vai deixar essa pergunta ficar boa mesmo. Eu digo, Paulo Nunes, tens peniscado muito? Aí ele começa, me diz o que é que eu não sei. Foi o melhor deles. O cara tava com um espírito legal, tu entendeu? Claro. Não quer mostrar que é melhor do que ninguém. Sim. Ele quer mostrar que é somente ele, pô. Eu lembro da Band, um gol, e o Darcy atrás da goleira, e os jogadores aqueciam ali, né? Os jogadores aquecendo, e aí o Darcy tava na goleira, e aí o narrador, não sei se foi o Daniel, não lembro quem que tava lá na transmissão, chama o Darcy, e aí o Darcy pro depoimento de gol coloca Sempre o microfone na isso, boca do jogador. Sempre que pude eu fiz isso. Eu fiz No Mundial do Grêmio. O seu Verardi no Mundial do Grêmio. Sempre que eu pude eu fiz isso. Eu peguei o Jackson, esse que hoje é treinador aqui, que estava no Santos. Rafael Jacques. Ele estava no Santo André, e o Santo André veio jogar com o Grêmio. E ele estava atrás do gol no aquecimento. Aí me chamaram lá para eu dar um depoimento, e eu disse assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Jacques, o atacante do Santo André. Aí ele ficou, gaúcho, ficou faceiro e tal. Eu digo, vem cá, ô Jacques, quem foi que matou o Celso Daniel? Celso Daniel é o prefeito de Santo André. Até agora já tá rolando até no Netflix, ficou sem saber o que falar, ele não sabia. Sei. E eu, a jornada... Teve uma jornada muito interessante, várias jornadas interessantes. Aí teve uma que foi em Bagé. Bagé, uma jornada lá, chovia bastante. No intervalo do jogo começou a chover forte. E o árbitro era o Carlos Martins. E, na Pedra Moura. E subiu a água, empoçou um palmo no campo. Né? E vieram os jogadores para o intervalo, do intervalo, e o Carlos Martins resolveu fazer a vistoria do jogo, do campo. E o nosso narrador na Guaíba era o Carlos Moacir. Que qualquer coisinha ria. E o comentarista era o Paulo Sérgio Pinto. Aí, Moacir, Darcy, qual é a situação aí? Eu digo, olha, vou te dar um parecer em seguida sobre o gramado. Porque o Carlos Martins acaba de chamar o Coutinho para fazer a vistoria no gramado e o Coutinho está dizendo aqui está raso, aqui está fundo, aqui está raso. Zé Coutinho, operador de externo. Que puxava de uma perna. E aí, velho, a transmissão saiu do ar, né? Saiu do ar, ninguém parava mais de rir. Ninguém parava mais de rir. Darcy, filho, muito Darcy, bom. tu falou tu trouxe o Regis Royer de Santa Maria. Sim. Como é que foi isso? O Regis chegou... Nós precisávamos de um repórter na Rádio Gaúcho. Aí, tem o Regis Royer, que é um cara trabalhador, cara lá, ele fazia tudo em Santa Maria, na Rádio Membuí. E eu falei para o professor. Aí o professor foi a Santa Maria, gostou do Regis, do jeito do Regis e tal, e trouxe. Mas eu levei o Vianney para a Rádio Gaúcho. Eu levei o Silvio Benfica para a Rádio Gaúcho. Silvio Benfica. Mas você também fez parte... O Silvio Benfica, ele veio e quase voltou para Osório, né? Não, ele voltou para Osório. Ele veio para Farroupilha. E como ele chegou para Farroupilha, que era uma rádio assim que não tinha expressão nenhuma, Farroupilha estava muito mal, muito mal. Aí ele chegou e ficou um tempo, acho que um mês, se tanto, e foi mandado, e fechou, e ele foi embora. Só que eu via ele chegando ali
Os caras da Guaíba naquela época eram muito pretensiosos. Essa turma, Belmonte, esses caras todos que estão aí. O que alguns que foram de lá mantêm até hoje, ou alguns que estão por lá têm também. Aí eu cheguei e disse assim para o cara, digo, olha, me aproximei do Silvio, Silvio, eu sou o Darcy e tal, conta comigo aqui, tu está na Farroupilha, vamos juntos. O que tu quiser saber, quer que eu te apresente, não tem problema. Ele com aquela voz linda dele, que o Silvio Benfica tem um problema, né? Ele é difícil dele encontrar o ponto na fala dele, porque ele gosta muito de se ouvir. E a voz dele, todo cara que tem a voz linda, né? Tem dificuldade, o Zé Aldo é outro, né? Os caras falam, porque eles gostam de se ouvir. É bom, claro. Bom, aí eu fico contigo aqui, vamos lá. E nesse meio tempo fechou a Farroupilha, que ele ficou um pouquinho. Aí eu digo, bem, ele voltou. Eu cheguei na rádio e falei, professor, tem um cara ali em Osório, deu uma vaga. O cara é bom repórter, professor. O cara, família dele, o pai dele foi homem de rádio. É um cara que tem condição. Ele tem equipamento, a voz dele é boa. E o resto a gente... vai lapidando, e eu dei um apoio para ele aqui na chegada, aqui, quando ele estava na Farroupilha. O professor me ouvia muito, ele sabia escolher quem ouvia. Aí ele chegou e disse assim... Muito bom. Aí ele chegou e disse assim, não, manda ele vir aqui então. Aí fomos lá. Aí levei ele lá e o professor se apaixonou pelo guri. Nossa. Se apaixonou, todo mundo se apaixonou pelo guri. Todo mundo. E ele foi lá e ficou lá. Por vários anos muitos lá. e muitos anos. O professor é uma sumidade, cara. O professor é... Ele é o maior do que você trabalhou? É. Tem como tu fazer uma escala aí de o top 3? Olha... Você não pode te incluir, né? Não, tira o Darcy Não, Filho, porque né? eu tô acima. É, porque tá acima. O Darcy, eu já sabia que essa ser. Essa ia ser a resposta. Depois do Darcy Filho, tem um top 3 aí ou não? Eu vou te dizer assim, o Rui, né? O Carlos Bastos. Carlos Bastos é um cara de jornalista. Estou falando em jornalista, né? Um cara que executa a função mesmo, né? O seu Arido Santos. Arido Santos. Seu Arido Santos foi um cracaço. Luiz Figueiredo, que faleceu jovem, o Luiz Figueiredo, foi lá na RBS também, que eu trabalhei com ele. Gente muito competente. O Félix Valente era um cara muito competente também. Muito competente. Eu estou falando de quem? Os caras que não faziam panela para trabalhar, entendeu? No meu ponto de vista, não faziam panela para trabalhar. O que é fazer panela? Fazer panela é botar sempre os mesmos, os caras dele, assim, entendeu? O Ranzolin só trabalhava com 3 ou 4, era uma panela que ele tinha ali, né? Uhum. Os caras são assim. Sim. A receita da Gaúcha foi levar metade da equipe da Guaíba naquela foi transição, onde ali, a Guaíba estava caindo. Ali foi para terminar de matar. O objetivo era terminar de matar a Guaíba. Porque a Rádio Gaúcha começou a esse trabalho em 1978. E em 82, nós fizemos ao lado da Itatiaia, fomos considerados Copa do Mundo. A melhor cobertura da Copa do Mundo de 82. Aí, com o Grêmio ao Japão, o Japão foi outro golaço. Trabalho superior ao da Guaíba. Nessa viagem, por exemplo, eu meti um furo neles lá que eles correram uns 15 dias depois, né? Foi a saída do Espinosa. Sim. Enquanto o Bosco fez aqui a saída do Renato, que não aconteceu, né? Eu já tinha, por quê? Porque o Espinosa um dia chegou para mim e disse assim, Darcy, o que eu faço se eu sair campeão da América? Eu digo, vai disputar o Campeonato do Mundo. Não vai sair antes. E se eu ganhar o Mundial? Eu digo, aí tu sai. Que aí tu tem emprego no Grêmio pro resto da tua vida. Mas ele já tinha ideia de sair, então? Não, ele me perguntou. Ele queria saber. A opinião. Você aconselhando, ele devia estar pensando. Claro, sim, claro. Ele veio falar comigo. Aí ele disse assim, Darcy, eu vou te dizer uma coisa. Passou uns dias depois, eu vou sair. Eu digo, sim, mas eu vou te fazer um outro pedido. Então, tu não conta para ninguém, que eu não vou contar para ninguém. Terminado o jogo, tu não fala para ninguém, tu deixa eu dar essa informação. Tu confiou em mim, tu falou comigo? Eu disse, não, pode deixar.
Aí terminou o jogo no Japão, e eu fiquei até a última hora arrastando tudo, e o Belmonte encerrou. Depois que o Belmonte encerrou, eu mandei ver. Aí foi aquele rebuliço, né? Aquela confusão toda. Mas aí ele já estava fora, e eles ficaram uma semana dizendo, não, vai mudar, vai não sei o que vai voltar. Tu fez a Copa de 82? Eu fiz a de 78, 82, 2002 e 2006. 2002. Tem aquela foto bacana ali do... Eu não sei quem era o capitão ali, quem era quem, enfim. Foto. Tem uma vamos taça ver. junto. Essa foto aí é o seguinte, o Cafu disse, pô, vamos tirar uma foto. Sim, claro. Aí, só quem pode tocar naquele troféu ali é o jogador, técnico, só os caras, ninguém mais podia tocar. Ô, louco. Entendeu? Isso aí é onde? No avião? Isso é dentro do avião. Dentro do avião, E voltando. E eu prontamente digo, olha, cara, deixa eu botar o braço por cima de ti aqui, então. E foi assim que eu tirei a foto. Foi o Cafu que me convidou para fotografia. Que fotaça, hein? Essa aí eu tenho no canal no YouTube, eu tenho essa foto aí. Não teve uma transmissão no avião também? Tem, essa é inédita. Essa só eu fiz até hoje. Pois é, essa aí... Foi na volta do Grêmio em 83 do Japão. Em 83 no Japão. Aliás, eu fui 3 vezes ao Japão. As 3 vezes que eu fui, os caras ganharam. Ué, pé quente, hein? Não, eu não... Pé quente é um outro problema. Porque quando tu ganha, tu é pé quente. Quando tu perde, tu é pé frio. Então eu não sou pé nenhum. Nada. Foi. Mas ganhou com o Inter, ganhou com o Grêmio e ganhou com a seleção. E como é que foi essa da transmissão? A transmissão foi o seguinte, isso aí foi uma ideia do Cleiton Celistre, que foi um grande diretor que eu tive também, com o Olmes Aquino. O Cleiton Celistre pensou, e aí o Olmes Aquino era o pai deles, não adiantava nada. Deles daquela época e deles de hoje também. O Olmes Aquino falou com os caras, e a RBS conseguiu autorização, uma Varig, a Embraer, não sei quem lá, para eu falar de dentro do avião do Rio de Janeiro até Porto Alegre. Eu tinha, o meio de comunicação era por transistor, o rádio. E eu tinha que falar 5 minutos e ouvir 5 minutos. Que era para o tempo do comandante, né? Nos 5 minutos que eu não falava, era o comandante que ficava fazendo contato com a torre, sabendo se estava tudo bem e tal. E eu vim. E aí eu fiz, aí eu transmiti, entrevistava os jogadores, uma festa. Isso é um rombo, hein? É um rombo. É um rombo. É E vinha no mesmo voo o Joabel, e não podia fazer nada. Joabel Pereira. Não podia fazer nada. Que era um bom repórter, viu? Joabel Pereira foi um grande repórter. Foi. Até hoje. Nessa aí ficou maniado. Aliás, eu tenho uma história legal com o Joabel. Eu cheguei, quando o Rui chegou na Gaúcha, o Rui disse, Darcy, aliás, a Guaíba eu não sei porque que acabou com o preliminar, né? Vocês têm que dar um jeito nesse negócio aí. O preliminar é... O preliminar é o marca registrada do REC. Isso. Mas o REC, mas não foi ele que criou isso. A marca registrada Ele registrou, mas isso aí é do Edgar Schmidt ou do Belmonte. É de um dos dois. Que criaram. O REC deve ter. Depois, claro, ele chegou, ele nunca tinha escutado o rádio, chegou lá e achou que era dele. Mas aí é o seguinte, aí o Belmonte não, a transmissão do Joabel, o Rui chegou e disse assim, Darcy, vais criar um programa aí para concorrer com o preliminar. Eu digo, legal. Aí o programa era diferente. Por exemplo, eu escolhia um personagem central que durante 1 hora, o programa tinha 2 horas, toda a equipe perguntava para esse cara. A gente marcava com o treinador, com o jogador, com o dirigente. Sempre tinha, durante 1 hora, antes do jogo. Personagem. Na primeira hora era... E fomos para o programa e o Rui disse, que nome vamos botar? Digo, bota pré-jornada aí, programa pré-jornada e tal. É antes da jornada. Legal. Depois a gente muda o nome. Mas eu dei o pré-jornada, o nome os caras achando que era criação minha e não era. O Joabel tinha em Santa Maria um programa com o nome de pré-jornada. E eu roubei o nome do Joabel. E o Joabel não sabia. O Joabel ficou sabendo disso faz uns 5, 6 anos que eu contei para ele. Darcy, eu achava, disse ele,
que eu tinha copiado de ti o nome do programa. Digo, não, Joabel, tu começou antes de mim com esse programa. Pré-jornada que até hoje É na Gaúcha, antecede pré-jornada. os jogos É da isso Rádio aí. Gaúcha, né? Poxa vida. Darcy É isso aí. copiou do Joabel Claro. lá em Santa Maria. Copiei e o Joabel achou que ele tinha copiado de mim. Agora tu Ótimo. imagina. Ô, Darcy, a gente pega e viaja muito e tá. Agora nem tanto, mas sim, na tua época a gente pegou também. Tá sempre no trecho e daqui a pouco emenda uma viagem na outra. Como é que foi ficar distante da família? Foi duro. Mas eu tive muito apoio da mulher, dos filhos, todo mundo me ajudou bastante. E a gente tinha objetivos, entendeu? Nós tínhamos objetivos a alcançar. Eu Claro. tinha. Minha mulher também foi uma professora de português. Ela, durante 30 anos, ela corrigiu o vestibular de português da PUC. Quer dizer que Não dava para vacilar. a família tinha, bem Veio forte. bem forte. A família, todo mundo pega junto, entendeu? Então foi isso aí. Eu ia, quando eu viajava, eu não passeava. Eu não ia a passeio. Eu ficava, por exemplo, no saguão do hotel. Eu era o primeiro a chegar e no saguão do hotel de manhã e de noite eu era o último a ir para o meu quarto. Eu ficava vendo quem tinha chegado por último, quem não tinha, como é que funcionava. Os caras do hotel me avisavam quando tinha alguma novidade. Por exemplo, a contratação do Mazarop. Eu estava no Rio para fazer um outro jogo lá, que eu nem sei qual era agora, não me lembro. E aí o cara do Plaza Copacabana, que era o hotel de todos, o Pelé ficava lá, todo mundo ficava lá, porque era cantores, todo mundo ficava lá, porque era o hotel dos artistas. E aí o cara me ligou, esse nome, o Idemar, parece que é o nome dele, me ligou e disse assim: seu Darcy, acabou de chegar aqui o seu Petri com o Valmer Padilha. E me disseram que estão aguardando o empresário do Mazarop chegar. Então, estou lhe avisando, o advogado do Mazarop chegar. Então, estou lhe avisando aí, fique antenado, porque... Mazarop, na época, goleiro do Vasco. Porque eles vão se encontrar no restaurante aqui em cima. Bem, teve dúvida. Já me posicionei estrategicamente. Aí o seu Petri, o que você está fazendo aqui, Darcy? Sorte, seu Petri, pura sorte. Eu cheguei aqui e tá. Tem uma outra história maravilhosa, essa não é minha, essa é do Jodoé Souza. O Jodoé Souza é outro cara fantástico. O Jodoé Souza, o Sérgio Macir Torres Nunes, um treinador de futebol, foi do Grêmio, do Inter, jogou no Grêmio, foi delegado de polícia. Ele, trabalhando no futebol, ele era um delegado de polícia, entendeu? Fora, ele trabalhava de comentarista na Rádio Gaúcha, ele era muito amigo do seu Maurício, aquela coisa toda. E era uma mãe, era um cara fantástico, era um cara que fazia comida pra gente, fazia churrasco, organizava, era um cara assim espetacular. E o Sérgio Moacir, ele que eu divaguei, eu ia contar uma outra história do Sérgio e veio essa aqui. Não, do Jodel. Do Jodoé. Do Jodoé. Jodoé. Aí o Sérgio Moacir marcou um treino secreto antes de um Grenal. Aí ninguém sabia onde era o treino. Mas o repórter naquela época não trabalhava com o telefone. Naquela época só o Edgar Schmidt que trabalhava por telefone. Era um preguiçoso, só trabalhava com o telefone. O cara tinha que, naquela época, tu tinha que suar a sola do sapato, tu tinha que gastar. Aí chegou no outro dia de manhã cedo, o Grêmio sai de ônibus para o treinamento. Ninguém esperava, ninguém sabia. Serração e tal. Aí embarcaram todos, ninguém da imprensa ali estava, do Grêmio, ninguém viu nada, e tocaram para a fazenda do patrono Fernando Crefe, que era em Guaíba, coisa assim. Isso foi em 72, 73, por aí. Eu não estava lá. Não estava aqui em Porto Alegre ainda. Eu sei dessa história porque ela é muito engraçada. Aí chega a delegação do Sérgio Macir Faceiro, que ninguém tinha descoberto o treino dele. O cara embica o ônibus para entrar no portão. Quem abre a porteira para eles?
Jodoé Souza. Ele enlouqueceu. Queria descobrir, olha, como é que vai descobrir, Não rapaz? tem, Vai descobrir. rapaz, não Tá? tem. Que loucura. Tem- Mas, pô, muitas histórias do Darcy e para a gente encaminhar o encerramento, eu não sei, a passagem pela Pampa, você ficou também no fechamento ali quando encerra o departamento de esportes? Eu fiquei. Fiquei e fui vítima por parte de alguns que não me conheciam ou mal intencionados, que entenderam que um dia antes eu sabia quem iria para a rua e tinha tratado de me proteger e de não ir para a rua. Isso é 1900. Não, Isso é 2008, eu acho. 2008. Eu Copa acho. do Mundo, né? É. Não, teve... Não. não, peraí. Foi deixa eu depois ver. da Copa de 2006. 2006 é. Era o Campeonato Gaúcho, era início de temporada. Ah, é. E aí eu me lembro que tinha um jogo Grêmio e Gaúcho de Grêmio e aqui Venâncio Aires. Guarani. E eu fiquei durante a semana. E eu ficava de noite, cara. Ficava no domingo à noite. Nós estávamos em crise lá na rádio financeira. E eu digo, olha, não precisa secretário aqui. Não precisa. Eu secretario tudo que uma secretária tem que fazer. É um gasto a menos que vocês vão ter. Aí falei com o Brown. Ó, Brown, é isso aí. Só que tu me dá uma mãozinha numa coisinha outra. Mas o Brown não dá. O Brown é meio preguiçoso nesse troço. Não gostava de serviço administrativo. Sim. Aí eu fazia tudo. Eu marcava linha, eu marcava hotel, eu fazia tudo. E eu fiquei de noite no domingo até às 11 horas da noite fazendo isso tudo para a jornada do meio de semana. E eu cheguei, daí na segunda-feira, eu cheguei às 10 horas na rádio. E eu vim tão desligado que no carro eu nem liguei a rádio, não liguei nada. Aí eu cheguei na rádio, estava todo mundo sentado ali, e alguns me olhando assim, então eu digo, ué, o que tá vendo aí? Tu não sabe? Eu digo, não sei. Fechou a rádio, cara. Putz. Fechou a rádio, não vai fazer mais esportes. E dispensaram todo mundo. Eu digo, pô, dá uma segurada aí que eu vou lá falar com o Paulo Sérgio. Aí subi, falei, não, é isso aí mesmo, fechou e tal. Só continuam aí tu, o Antônio Augusto, quem mais que ficaram 4, tu, Antônio Augusto, bom, aí eu disse assim, digo, pá, mas vamos tentar segurar o máximo que dá aí. Aí tentei segurar um guri, um fala fina, que está aí no interior de Santa Catarina, trabalhando num clube de futebol lá. Aí eu convidei o guri não quis continuar. Não quero. Consegui segurar o Marinho Saldanha. Marinho Saldanha é testemunho. Marinho. Entendeu? E aí, e mais um outro lá eu consegui segurar, que eu não estou lembrado quem é. Sei que ficamos em 4. Aí eu fiquei mais um mês lá e a Bandeirantes me levou para lá. Porque a Bandeirantes tinha me convidado, o Meneghetti tinha me convidado para ir para lá, antes, na seguinte condição. Pô, Darcy, não fala para ninguém, eu estou te convidando para vir para cá e tal. Acho que tu nem tinha ido para lá ainda. E eu disse assim, não, cara, o que tu me oferece? Tem que ser uma coisa melhor. Mas... Não, eu não posso te assinar a carteira. Eu digo, bom, então já não dá. Sim. Já não dá. Eu Na aqui Pampa tenho carteira era, assinada, tenho... Sim. Tenho prestígio, que eu não sei se eu vou ter aí e tal, essa coisa toda. Sim. Ele disse, mas eu quero te fazer um pedido, tu não conta para ninguém, porque eu tenho um compromisso com o Paulo Sérgio de não tirar ninguém da Pampa. E o Paulo Sérgio de não tirar ninguém da Band. Eu digo, certo, não conto. E não contei. Passou alguns anos, aí ele chegou para mim e disse, pô, Darcy, eu queria te agradecer tu não ter contado, porque lá na Bandeirantes, na época, disseram que tu ia contar e tal. Eu digo, os caras não me conhecem, alguns acham que me conhecem, mas não têm a menor ideia de quem eu seja. E foi isso que aconteceu. Aí eu ouvi, depois, quando eu fui para Bandeirantes, aí eles me assinaram a carteira, tu estava lá? Sim. Eu também estava lá. Tu também estava lá, exatamente. Aí surgiu um boato de que era eu que tinha feito a lista de dispensa na Pampa. O que eu não procurei nem saber quem disse, que é para eu não me irritar mais ainda, certo? Só pedir, olha, se algum dia você vê eu ajudando esse cara que falou isso, tu me avisa, que por favor. Porque eu ajudei muita gente, ajudei muita gente eu ajudei. E fui ajudado por muitas pessoas também. Né? Isso também é uma verdade. Isso é 2008, a Pampa fecha, né? E depois você também voltou para casa trabalhando na Grenal. Hoje Sim, Grenal, voltei, né? eu voltei ali, eu falando com o Dr. Gadré, um dia, liguei para o Dr. Gadré, tinha ele vive falando sempre comigo, pô, quando é que tu vai voltar? Quando tu não vai voltar? Não sei o que, os guris também e tal.
Aí eu disse assim, aí eu liguei para ele, pro neto dele. Né, tava na Band daí. Não, eu tava Tu parado. tava 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 parado. parado. Liguei lá para ele para saber como é que estavam os netos dele e tal, aquela que tinha acabado de nascer Sim. assim. Aí eu liguei para lá e falei com a secretária dele e ela disse assim, não, mas pergunta para ele aqui, ele tá aqui e tal, vou te passar para ele. Aí me passou para ele, tudo bem, quando é que tu vem para cá? Eu digo, quando o senhor quiser, mas me escapou a resposta. Se eu não ia dar uma resposta dessas para ele. Se eu tivesse treinado para pedir alguma coisa, tu entende? aí o senhor que sabe. Ele disse, não, então tu desce lá, chega lá e eu vou te encaminhar o teu retorno. Porra. Aí eu fui, mas cheguei lá, quando eu desci, aí a diretora não conseguiu falar comigo. Foi mais fácil falar com o Dr. Gadret do que com a diretora. Com a Marjana? É. Aí umas 2 ou 3 vezes que eu fui lá para falar com ela, me deu chá de banco e tal, não sei o quê. Aí eu digo, não. Aí liguei para o doutor Otávio e digo, olha, dona Micheline, eu até não quero nem falar com o doutor Otávio, mesmo que tu queira. Por favor, só diga para ele que eu não falei porque eu não fui recebido. Só isso. Não quero nada, estou fora do processo. Aí não deu uma hora, ela me ligou. Disse, não, volte lá. Volte lá. Disse, não, volte lá, seu Darcy. O doutor Otávio está pedindo que o senhor volte lá. Porque quando incendiou o jornal, uma vez lá, nem sei se tu estava lá quando incendiou o jornal, eu fui o cara mais importante para que não ocorresse um incêndio. Porque eu corri, falei na televisão, falei no rádio e mobilizei todas as pessoas que estavam lá. Um rapaz que era treinador aqui de Esteio, Sapucaia, que morreu jovem, que era centroavante, ele morreu jovem, era treinador de futebol, estava participando do programa do Vidarte e nos ajudou loucamente para apagar o incêndio. Porra. Certo? E o doutor Otávio ficou sabendo que era eu que tinha mobilizado todo mundo. O incêndio começou, mas foi em seguida contido. Então, eles passaram a ter muito respeito por mim. Né? E eu já gostava deles mesmo. Eles nunca me pediram para não falar de ninguém, para não cuidar com patrocínio e tal, não sei o quê. Nunca me pediram nada. Eu sempre fiz tudo de acordo com a minha consciência profissional. E aí eu fui lá e voltei. Mas não deu certo, não podia dar certo. Não podia dar. Por quê? Um dia ela me disse, olha, eu fazia umas brincadeiras no ar, tipo assim, e agora vai falar o fulano de tal, que eu dizia que era o operador. Era o horário do espaço comercial. Sim. Eu fazia, isso aí é a família do cara que tem em casa vibra, o cara vibra, tu tá falando o nome do cara no rádio, Claro. cara. Isso aí é um carinho, mas quem não tem sensibilidade jamais vai conseguir entender isso aí. Aí ela me mandou na mesma hora um e-mail, um WhatsApp. Darcy, operador não fala. Aí se tu não me avisa, eu não sei. Não me avisa, eu não sei. Aí chegou um dia, não, ela queria de todas as formas, porque eu tinha prestígio. O Paulo Sérgio um dia me disse... sombra, né, cara? Claro, Paulo sombra. Sérgio um dia me disse, Darcy, tem medo que tu... Mas tá bem. Aí eu fui, e ela... não, tu tens que assumir um clube e torcer por um clube aqui nos comentários. Eu digo, não, tá enganada. Tu não é do ramo. Tu não sabe nada desse troço aqui. Eu não vou fazer tipo nenhum. Eu vou fazer o meu trabalho como eu acho que tem que ser. Se tu quiser, tá bem. Se não quiser, tchau e benção. Aí, quando chegou agora que veio a pandemia, ela me chamou lá, eu e mais uns outros caras, deram uns 30 dias e me chamou lá. E aí, disse que era para eu ficar uns 30 dias e tal, depois retornava. Aí eu senti. Falei em casa, já em casa estava todo mundo preparado, né? Mas como eu já tinha mais ou menos encaminhado a minha situação de saída, porque eu percebi a hostilidade, eu fiz o meu canal no YouTube, comecei a partir dali, né? Ter uma rendinha extra que era para... Claro. Aí eu fui, aí chegou lá e ela me chamou, me chamou para ir lá. Aí eu fui lá, entrei na sala dela, ela entrou com o Diogo Rossi. E ela disse, oi Darcy, tudo bem? Tudo. Aí ela disse assim, eu te chamei aqui para te dizer, eu digo, não precisa, não gasta o teu tempo, que eu estou de saída, obrigado. Não, mas é que eu sou educada, tu precisa dizer que é educada, eu não preciso, eu estou indo embora. Já sei que tu tá me dando, realmente tal. Então pronto, aí fui embora assim. E atrasaram para me pagar, que o doutor Otávio não sabe disso,
Aí eu peguei e botei no Facebook que eles estavam atrasando o meu salário. Eu botei no Face. Aí na semana seguinte me pagaram. Eu botei que estavam atrasando e que o doutor Otávio não sabia. Se o doutor Otávio soubesse, não... A rescisão. A rescisão. Se o doutor Otávio soubesse, não atrasariam o meu... Porque eu conheço os caras, entendeu? Aí é. Eu conheço os Que- caras. que Ô, Darcy, história. pra encerrar, Vamos lá. eu sei que tu era muito amigo do... É, ainda. Muito amigo do Leão. Sim. Do goleiro, hoje Sim. treinador. Além do Leão, quem é que tu manteve um laço de amizade, assim, forte? Pois tu sabe que eu não sou tão amigo do Leão. Assim. Eu convivi com o Leão profissionalmente, sabe? A gente percebia que vocês tinham uma relação... Não, Tá bom, de claro. repente, antigamente, claro. Não, mas tu pode saber, eu nunca sentei num bar com ele, eu nunca tomei um café com o Leão. Nunca, nunca. O máximo que eu fiz era conversar com ele quando ele ia nos programas, quando ele ia assim. É porque o Leão um dia disse assim para mim, disse, eu disse, o Tele vai te chamar. Ele não estava chamando e tal. Aí eu disse, pelo que eu soube, o Tele vai te chamar. Eu falei para ele, na próxima convocação. Aí veio a convocação e ele não foi chamado. Aí ele disse assim, o seu pai não me telefonou, não me chamou. Eu digo, quem? Seu pai. Eu digo, é por isso que tu não vai para a seleção brasileira. Tu é muito deitado, tu é muito arriado, cara. Enquanto for assim, tu não vai voltar para a seleção. E aí nasceu a gente passou a conversar um pouco mais do que o normal. Por causa disso. Porque o Leão e alguns caras são assim, se tu dá a mão, os caras montam em ti. Montam. E se tu já dá a nega o estribo, atravessa, o cara... travada claro, neles, os caras sabem que não está tratando com... Jogador de futebol, quem é que eu tenho uma boa amizade? Desses aqui da dupla Grenal, eu tenho 2 queridos amigos que não são daqui. O Santo, que é o pai do Rafael Fernandes, foi jogador de futebol aqui no estado. O Rafael Fernandes foi assessor de imprensa da CBF. O Santo, e o Nilson, que foi o goleiro daquele Inter de Santa Maria, que é até meu padrinho de casamento, é um cara... Foram 2 amizades assim que eu fiz bem próximas do futebol, com um jogador de futebol. Deixa eu ver como é. O Cassiá Carpes é um cara que eu também tenho Trabalharam juntos? juntos, Na tenho uma Pampa? ótima relação com o Cassiá. Sim, o Cassiá para Pampa fui eu que levei. Eu levei lá para Pampa o Cassiá, o Vidarte, eu convenci os caras. Entendeste? Boa. Que naquela época tu lançou ali o Leandro Bess, O Leandro Bess, Paulo Ubrich, Paulo Hugo. que eu não sei, eu acho que não tá mais no jornalismo. Não, ele tá na assessoria de imprensa de tipo o amigo do Rogério, que trabalhou muito tempo com o Rogério e depois foi para lá. Puxa, o gordinho, tamanho do O Tubino? Tubino. O Zé Otávio, Zé Tubino Otávio Pires. Tubino Pires. Mas então ele tá no tribunal desse da vida aí, tá bem, exato. então tá bem. Não, tá Não, muito opa. bem, Esse tá aí, muito então, bem. opa. Não, ele tá bem, sim, tá bem. Então, mas são os caras assim, um jogador que é mais... E da imprensa? Da imprensa, cara? O Antônio Augusto. Antônio Augusto. Clóvis Rezende. Lupe Martins. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que das pessoas mais dóceis, mais amáveis, mais queridas que eu conheci na imprensa foram Lupe Martins e Clóvis Rezende. Certo? E nunca trabalhamos juntos, assim, por muito tempo. Não. Quem mais que eu vou te dizer assim? Eu gosto de ti, Cristiano. Pô, eu gosto obrigado. de ti. Com o Cristiano eu tive eu estive mais próximo do Cristiano do que de Sim, ti. claro. Gelson. Não tem problema, é Jason. Gelson é o pai dele, por isso que ele Gelson fica é meu frio. pai, alô pai, Gelson, eu não fico bravo. Eu adoro ele. Então, os caras assim, o Browner foi um cara que eu tive uma boa relação com o Browner. Bob Brown. O Vidarte, eu tive uma boa relação com o Vidarte. Até briguei com ele lá na rádio uma ocasião. Eu lembro. E cortei relações com ele. Ele não foi muito mal comigo, o Vidarte, muito mal comigo, certo? Mas depois ele reconsiderou, ele me disse, pô, Darcy, fui mal mesmo. E foi o que eu... E depois ele inclusive pediu para eu ajudar o Edgar, arrumar um lugar para o Edgar ficar, quando estava aí e tal. E eu consegui o hospital Sara Kubitschek para o Edgar Schmidt ir fazer tratamento, mas aí a família não deixou, tinha que ficar por aqui. Isso foi o que me disse o Vidarte na época, né? Então, quem mais assim que eu possa... O Luiz Carlos Prates é um cara que eu me dou com ele até hoje, o Prates. Lá em Santa Catarina. Sim. Tá lá em Santa Catarina. O Rui é um cara que eu me dou bem com o Rui. E agora eu vou dar uma de Raul Gil. Sim. Para quem você não tira o chapéu?
Ah, muita gente. Porra. Cara, muita gente. Tem uns caras que eu não. E não é nada pessoal, porque eu nem tenho convívio pessoal com os caras. É conduta profissional que não me agradou, entendeu? Não é pessoal. Pessoal, o que eu vou dizer? Não tenho grande convivência com o Jason, por exemplo. Mas eu, pessoalmente, eu não posso dizer nada dele. Profissionalmente, eu posso dizer um monte. Eu ouço ele diariamente às 5 horas na rádio. Obrigado. Certo? Quem é que eu vou dizer? O Ranzolinho eu não gosto, por razões já sabidas. Não, Sim. e com certeza ele também não gosta de mim. O Lauro tem reticências. Sim, isso. Né? Quem mais aí? O Belmonte também. E eu participei de um programa agora há poucos dias com ele e disse para ele, cara, eu me inspirei em ti. Boa. Essa tua voz linda que tu tens. Aí o Zé Alberto disse, pô, tô diante de 2 caras que eu tenho que me ajoelhar. Eu digo, de um só, porque eu também me ajoelho para o outro. Mas isso é uma coisa. Isso. O comportamento profissional é outro. E ele não foi legal no comportamento profissional comigo. Não foi. Os caras que profissionalmente não foram legais comigo, eu tenho que dizer que não foram. Certo? Quem mais que pode ser aí? Meneghetti, Renato Martins, Ribeiro Neto. Por que tu parou de fumar? Por causa deles. Não entendo. Então me conta essa história. Exatamente. Eu fui demitido da Rádio Bandeirantes pelo Ribeiro Neto, Renato Martins e Leonardo Meneghetti. Então, tu não pode ser demitido pelos 3 e ao mesmo tempo, entendeu? Cara, é excesso de competência minha para eu ser demitido por esses 3. Aí eu resolvi fazer o seguinte, não fazer nenhum mal para o Darcy Filho. Eu preciso imediatamente dar uma recompensa para esse cara. Aí parei de fumar. Darcy Filho. Certo? E parei de beber. Você é sem off, né? cara? Sem off. Sem off. Então, Darcy Filho sem off. Então é isso aí. Mas esse menino, o Andrezinho, esse da Rádio Gaúcha, André Silva. esse ninguém queria saber dele, queria dar emprego para ele. Aí eu fui dar emprego para ele lá. Fui eu que dei emprego para ele lá na Rádio Pampa. Aí eu cheguei e disse ele, cara, todo mundo diz que tu é um monstro, que tu é bom pra caramba, mas ninguém te contrata. Qual é o problema? Eu vou te contratar. Se tu é tão bom assim, tem uma vaga aqui. E contratei. E é o monstro mesmo. Às vezes. Aí ele, por exemplo, chegou um dia e me disse que o Rui Costa tinha dito para ele que o Luiz Felipe Scolari tinha perdido o comando do vestiário após um jogo em Curitiba, pode ser isso? Pode ser. Agora faz... Eu não lembro se é o Luiz Felipe ou se é o Roger. Um dos dois tinha. Após o jogo de Curitiba, acho que foi o Felipe. Não, acho que foi o Roger. Tomou então, 4 do Curitiba. Tinha perdido o comando do vestiário. E eu disse, olha, o André Silva me falou isso. Ele me mandou. Não pode, não te falei. Eu digo, tu falou. Falou na frente do De Leon. Estava comigo. Sabe? Então, aí já perdeu 101% comigo. Bom. Entendeste? Entendi. Já perdeu 101%. E nunca eu mandei resposta para ele, não me respondeu pelo telefone e passa por mim na rua meio que se esquivando. Entende? Então, essas coisas assim, desnecessárias. Era só ele dizer, pô, Darcy, foi mal naquele troço, não tinha nada que levar. Não tinha problema. Entende? Então, essas coisas assim de... Logo em seguida o Roger caiu na Ponte Preta, né? Ponte Preta. Ou foi o contrário, Ponte e Curitiba? Não, foi Curitiba, Ponte foi depois. Foi depois. Então, é por isso que eu acho que é o Felipe. Sabe? Então, essas coisas assim. Porque eu não peço para ninguém não dizer o que eu disse. Se eu te disser isso aqui, pode dizer, cara. Pode falar que eu não tenho esse tipo de problema. Darcy Filho, sem off e sem filtro para você aqui no dos dois. História aqui, tem história. Deixa eu agradecer mais uma vez os nossos parceiros guia aqui dos dois. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, dá like na entrevista com o Darcy Filho, por favor. Garimpos, joalheria ótica, no Calçadão de Canoas. A Garimpos está à sua disposição. O Robson Medeiros e a sua turma estão à disposição para bem atendê-los ali no Calçadão de Canoas, na Galeria São Luís. A Garimpos tem joias, brincos, alianças, óculos de grau, óculos escuros, tem tudo à sua disposição ali na Garimpos. Perdi a aliança, fui lá na Garimpos, resolvi o problema. Mas estava em férias? E com a família. É isso aí. Ele não acredita. Ele não acredita. estava em casa, ele perdeu na Lagoa. Tava todo mundo junto, Isso aí, todo mundo junto, ele não acredita.
Isso aí acontece muito, viu, Geis? Acontece, Darcy. Acontece muito. Brilha, Acontece muito. brilha, garimpo. Especialmente quem tira a aliança do dedo com É, frequência. Olha aí, ó. Olha a maldade aí, ó. Olha a Como é maldade. que é? Bistrô Catedral. Ali, ó. 1187, ali na Duque de Caxias, no Centro Histórico de Porto Alegre. Sábado com feijoada. Todo sábado tem feijoada pra você no Bistrô Catedral. E que também é a Catedral do Camarão. Chega lá e pede Boa. pro pessoal. Quero o camarão, a especial... Camarão o na moranga, especial da camarão casa, empanado. o especial da casa. Tem tábua de frios. Tem tudo lá, mas o camarão é um carro-chefe e aos sábados tem feijoada no Bistrô Catedral. Quem é do Centro Histórico ali, por favor, né, gente? 1187 na Duque de Caxias, tá? Bistrô Catedral, nossos parceiros aqui no dos dois. Brilha também na tela, Uroteles, prevenção, coloca na tua cabeça, cara, prevenção. Acesse o site uroteles.com.br. Dr. João Pedro Teles tem uma estrutura fantástica à sua disposição. Tá com dificuldade para urinar? Liga o sinal de alerta, cara. Vai na Uroteles, uroteles.com.br. Também brilhando na tela, nossos parceiros ProHub. Quer fazer o teu podcast? Eu e o Cristiano, Opa. né, pensamos e colocamos... Em prática. Saiu da cabeça, foi pro papel aqui com a ProHub. Faça você também o mesmo. Pede para falar com o Victor aqui na ProHub. Além da ProHub, fechando também... Hubble Celulares na Avenida Sertório 892, tá com problema no teu celular, te reconecta com o mundo, cara. Atenção, não dá para ficar sem telefone hoje. Hubble Celulares, Avenida Sertório 892. Darcy Filho, algo que ficou fora e que Pendente. você quer falar? Não, quero agradecer para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É muito legal de ser lembrado, de ser chamado para conversar. Essa história de, eu não gosto de dar autógrafo, eu não gosto. Vocês são menirosos. Chegam a fazer fila para dar autógrafo, depois vem dizer que não quer. Sabe como é que é? Essas coisas assim que eu combato. É um combate contra a falsidade, né? Então, foi muita alegria em estar aqui conversando com vocês, né? Nossa, alegria. E tenho uma certeza que esse foi o melhor programa que vocês fizeram. Obrigado, com certeza. Muito mais Com por mim certeza. do que depois. eu não tenho a menor dúvida disso. Filho! Obrigado, curte, compartilha, te inscreve no nosso canal. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Valeu, tchau, Darcy. Obrigado. Sentiu alguma coisa, Martim? Deu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu dispor.